Oi, como você está? Espero que bem. Bom, hoje o assunto é sério, então sem brincadeirinhas. Quem já assistiu provavelmente se chocou. Mesmo quem é da área e lida com a qualidade ou fiscalização, ficou de boca aberta. Eu mesma fiquei. E olha que eu já vi algumas coisas durante essa minha trajetória profissional. Eu não digo tanto de surtos, mas de falhas graves na qualidade. Aí a gente assiste e pode pensar mal dos Estados Unidos, não é mesmo? Como podem fazer uma coisa dessas? Como permitem que tudo aquilo aconteça? Mas, se você não atua na área, talvez pode nem saber. Mas isso não faz parte de um reino tão, mas tão distante assim. Eu já gravei um vídeo quando deu aquele surto da Fuji, né? Enfim, e escrevi um artigo no blog bem completo sobre esse assunto, que tem tudo a ver com isso. Mas hoje eu vou contar apenas um caso. Não é do meu trabalho atual na vigilância, e sim de um que eu vi faz muito tempo e que ilustra muito bem sobre o que fala esse documentário. Bom, certo local que eu trabalhei tinha um setor de qualidade bem robusto, ou seja, era uma empresa realmente grande. Mas por diversas vezes eu via a produção, entre parênteses, custos, tentar passar por cima da qualidade. Eu não sei como é hoje a realidade deste local, mas na época eu, mesmo fazendo parte da qualidade, tive uma briga bem grande com a produção por conta de riscos de contaminação. Tinha um pallet de matéria-prima que seria utilizado para um certo produto, não vou dizer a matéria-prima e nem o produto. E esta matéria-prima estava muito mal cheirosa e com uma coloração verde. Os funcionários sentiram de longe esse cheiro, e como eu disse, era uma empresa grande, então era de bem longe mesmo. Pois eu pedi para realizarem o descarte, pois a matéria-prima estava imprópria. Porém, a produção não queria de jeito nenhum. E, digamos, o supervisor quase me bateu, porque eu queria realizar esse descarte. Eu tive que chamar a minha superiora na época para resolver esse assunto, né? Mediar, vamos dizer assim. E ela foi e conseguiu. Esse pallet foi totalmente descartado. Porém, se eu não tivesse passado bem na hora pelo local e visto esse pallet, né, com essa matéria-prima, ou mesmo a minha colega não tivesse conseguido resolver essa situação, esse ingrediente iria parar no produto final e seria um grande risco de causar surtos nos consumidores. E olha, eu falei de um local com um setor muito robusto de qualidade, com toda a documentação implementada, tudo muito redondinho, uma equipe grande. Porém, eu cansei de ver pessoas mentindo nos documentos, colocando conforme quando não estava em conformidade, entre outras situações, como não entrar no setor na hora que deveria ser realizado este monitoramento e colocar qualquer temperatura no documento, porque papel aceita tudo, não é mesmo? E, obviamente, era uma temperatura dentro do padrão esperado. Mas a pessoa não foi verificar isso. Por essas e por outras que eu vou ser bem sincera com você aqui, eu não sou aquelas fãs de documentos impecáveis, mas claramente quando eu fiscalizo o local, eu vejo a documentação após a inspeção em loco. Porém, se a empresa está funcionando de forma redondinha na prática e a documentação está assim, mais ou menos, para mim é muito mais importante os processos estarem funcionando na prática, com certeza, do que só a documentação, planilhas, manual de boas práticas e etc., só para inglês ver. Claro, isso vai para o relatório. Eu peço para que a empresa oriente os funcionários quanto ao preenchimento correto das planilhas, se esse for o caso, ou se falta alguma planilha importante, eu peço para ela ser elaborada. Eu já fiz uma e mandei prontinha para uma empresa uma vez. E eu falo isso tudo porque eu já estive por muito tempo do outro lado, que é do lado da qualidade. Eu sei bem as gambiarras que podem acontecer. Não quero dizer que acontecem, tá? Porque tem empresas sim que são 99% de conformidade. Porque eu digo que não existe empresa 100%. Não existe, não tem como. E isso eu expliquei no meu artigo no blog. Se você não leu ainda, vai lá ler. O porquê que não tem como uma fábrica de alimentos ou mesmo um serviço de alimentação ser perfeito.
Eu já vi empresa recebendo auditoria e estar um teatro montado, porque a auditoria era anunciada, e mesmo assim eles pegaram não conformidades. Porque não adianta, o local pode se maquiar o que for, mas os auditores, os fiscais, com um olhar crítico, vão pegar nem que seja as mínimas coisas. E o que isso tem a ver com o documentário da Netflix? Tudo! Lembre-se, contém spoiler, aquela fábrica de amendoim que passou no documentário, que bizarro tudo aquilo. Que eles refaziam os testes das análises dos produtos até dar negativo. Você lembra disso? Para quem assistiu? Para quem não assistiu, opa, contém spoiler. E agora eu vou deixar uma frase exatamente como foi dita no documentário, que é totalmente real. Essa frase aqui. A indústria alimentícia odeia regulamentação. É uma indústria que gasta muito dinheiro com lobby para garantir que o governo federal tenha um poder regulatório limitado. Lembre-se, essa frase foi dita no documentário para o governo americano. Mas vamos pensar um pouco. Muito se reclama da burocracia, não é mesmo? Mas pense, com tudo isso de leis que existem nos Estados Unidos e aqui no Brasil mesmo assim acontecem esses surtos, recall, recolhimento de alimentos com suspeita de contaminação. E por que é que não aparece tanto aqui no Brasil? Bom, existe a subnotificação. Na minha série sobre DTAs, que eu fiz, se você não viu, vai lá ver, eu falei bastante sobre isso, que as doenças são subnotificadas. Pense bem, nem todo mundo que passa mal vai ao hospital consultar e fazer os exames necessários e passar pelo questionamento da vigilância epidemiológica ou mesmo sanitária, dependendo do município. Muitos esperam passar os sintomas. Então, por isso que não tem tantos casos assim no Brasil. Claro que há, né, casos de DTAs, mas ainda são poucos. O que mais aparece são os recolhimentos dos alimentos suspeitos de contaminação ou mesmo que foram confirmados. Não é mesmo? Mas agora, grandes surtos não são tão comuns, porém acontecem. É só fazer uma pesquisa rápida no Google que você encontra. Nessa série que eu escrevi sobre DTAs mesmo, eu peguei notícias de cada micro-organismo patogênico para ilustrar que não é um caso que está assim tão distante da realidade das pessoas e que, inclusive, podem ter acontecido no seu estado ou mesmo no seu município. Então, todo cuidado é pouco. Em indústrias de produtos de origem animal, é mais fácil encontrar a contaminação, pois há fiscalização meio direto e às vezes diária, como no caso dos frigoríficos que têm o selo CIF. Mas não quer dizer que não ocorram. Lembre-se do exemplo que eu citei. Já nas empresas fiscalizadas pela vigilância sanitária, municipal e estadual, as fiscalizações ocorrem para concessão ou renovação do alvará sanitário, alguma fiscalização de rotina, dependendo da situação e do programa do município, e por denúncias. Aí são denúncias feitas pela população em geral, pelos consumidores ou mesmo ex-funcionários, que denunciam a empresa e as falhas são principalmente por falha na higienização do local. Mas não se limitando somente a isso. Então, fica muito mais difícil ficarmos sabendo, isso eu falo para fiscalização e para a população no geral, se a empresa realmente está cumprindo com as boas práticas ou apenas maquiando a situação quando a fiscalização chega. Para quem é da área, a minha mensagem é: tenha cada vez mais senso crítico. Não aceite o que a empresa te falar. Se você for consultor ou consultora de uma empresa que não quer fazer o que você está orientando, é mais prudente você sair e não prestar mais serviço para essa empresa. Claro, caso ela realmente não queira fazer. E se você for RT, então piorou, né? Pois você pode ser indiciado criminalmente por conta disso. Mais conselhos: não seja RT só de papel. Não seja um consultor que faz o manual de boas práticas e POPs e acha que está bom, sem implementar na prática. Minimamente para o dono da empresa e para ele repassar aos funcionários. Mas o ideal é a pessoa que elabora passar para todos os funcionários, ou pelo menos cada responsável de setores, né? Se for uma empresa grande. E para os consumidores, que no caso somos todos nós, jamais compre produtos sem procedência. Evitem produtos caseiros. Sim, precisamos falar sobre isso.
Porque pense só, se numa empresa grande, com qualidade implementada, podem ocorrer casos de contaminação, e vocês viram isso nas mídias, imagina no local em que você não sabe onde é feito, em que condições de higiene são feitos esses produtos. Claro, eu já vi pessoas que fazem em casa que podem sim tomar mais cuidados do que determinadas empresas. Mas pense, se quem é fiscalizado acontece isso, essas empresas não são fiscalizadas, então não tem como saber, né? Quando consumir produtos enlatados, conservas, ferva esses produtos e evite conservas caseiras que você compra nos locais. Claro, se você fazer e cuidar, tome todos os cuidados. Cozinhe adequadamente os alimentos e guarde-os na geladeira, não deixando muito tempo lá. Sim, no máximo 2 dias. E se você não consumir esses alimentos, jogue fora. Ou congele antes para aumentar o prazo de conservação.